Olha, atenção, termina hoje às 16 horas o prazo para que motoristas com CNH suspensa possam entregar o documento. A pena é aplicada para condutores que extrapolaram o limite de pontos da carteira ou dirigiram sob o efeito de álcool. O repórter Paulo Coelho traz mais detalhes, ele está ao vivo comigo lá, direto do Detran. Paulo, novamente a sua participação importante. Olá, boa tarde, Guinelo. Então, rapaz, você que está assistindo aí pode estar com sua carteira nacional de habilitação suspensa e não sabe, ou até sabe, mas não sabe o que fazer com essa situação toda. Para esclarecer sobre isso, a gente vai conversar agora com o diretor de habilitação aqui do Detran, o Alessandro Andrade. Só lembrando que há 487 motoristas na situação de carteira suspensa, né? Esses sim têm que apresentar até as 4 da tarde de hoje o documento suspenso, tá? Para saber a penalidade que esse motorista vai enfrentar, não é? Vai se submeter. E tem outros 341 que esses já estão em fase de recurso. Tá certa a minha informação aqui, diretor? E 4 da tarde, não tem mais choro, esse é o limite. Está corretíssimo. Os condutores que foram notificados para entregar a CNH têm até hoje, às 4 da tarde, para vir ao Detran, entregar e iniciar o processo de suspensão. Caso não compareçam, eles ficam impedidos de renovar a CNH ou fazer qualquer outro trâmite, seja até mesmo tirar uma segunda via. Quando tiver que fazer a renovação, eles vão ser obrigados a fazer essa entrega, seja no Detran Mato Grosso ou qualquer outro Detran do país, porque a informação é nacional. Então o trâmite seria, eles vêm ao Detran, entrega a CNH, cumpre o prazo de suspensão, que pode variar conforme a penalidade. Por álcool, por exemplo, qual que é a punição prevista mais ou menos? Álcool são 12 meses, né? É uma multa pesadíssima de R$3.000 praticamente e 12 meses de suspensão. Somatória pode variar de 1 a 12 meses, dependendo da quantidade de pontos referente à dosimetria que nós temos. Se esse cidadão, esses motoristas, esses 487, se parte deles ou algum não vier aqui ao Detran entregar o documento que está suspenso e ele for parado numa blitz, o que pode acontecer com ele? Se eles forem parados em alguma fiscalização, o agente de trânsito vai verificar que a CNH está suspensa e aí então eles vão ter a CNH cassada. A cassação, a CNH vai ser recolhida e ele vai cumprir 2 anos de suspensão, além do tempo que ele já está suspenso. Vou te exemplificar. Se o condutor estiver suspenso por 3 meses e for parado na blitz, ele vai cumprir 3 meses, depois mais 2 anos. E a cassação ele tem que fazer uma reabilitação, ou seja, ele vai começar a tirar uma nova habilitação. Ele só não perde a categoria que ele tem, mas ele tem que fazer novamente exame psicológico, médico, aula teórica, aula prática, prova prática, além da aula e prova de reciclagem. Ou seja, esse que não vier aqui hoje, se ele for pego na blitz, terá que submeter isso que o senhor falou aí, né? Aí eles serão cassados. Caçado mesmo. Serão cassados, ficam 2 anos impedidos de estar habilitados, além do prazo que ele já está cumprindo. Outros, porém, 341 motoristas, não é? Ou outras 341 CNHs, elas estão no processo de apresentação de defesa. Um famoso ex-governador, José Pedro Gonçalves Taques, por exemplo, está nessa leva dos 341. Eu queria que o senhor falasse desse procedimento quanto aos 341. Eles estão notificados, então, né? Aqueles que o senhor falou na primeira parte já foram notificados, agora tem que apresentar. Esses aí, como é que vai ser a situação deles? Então, a partir da publicação do edital, eles têm 30 dias para apresentar a defesa o recurso da pontuação. Por exemplo, vamos supor que o condutor já tinha vendido o veículo, já tinha feito a indicação da venda e nesse trâmite de transferência o novo condutor foi pontuado. Ele pode apresentar esta defesa, tá? Se vai ser deferido ou não, são outros 500. Aí que vocês vão definir aqui.
Então, apresentando a defesa, ele vai passar por uma análise. Passa pela análise técnica e análise jurídica. E aí eles chegam a uma conclusão, nós deliberamos pelo deferimento ou indeferimento. Em caso de indeferimento, aí ele vai ser novamente notificado, extrapolando os prazos da defesa para entregar a CNH. Para encerrar aqui, no caso do Pedro Táxi que eu citei aqui, o ex-governador do estado, que situação? Parece que extrapolou os 20 pontos, né? Nesse caso, apresentando a defesa e se essa defesa não for deferida, ele pode também cumprir suspensão de quanto tempo? Sim, o caso do senhor Pedro Táxi, ex-governador, é somatória de pontos e por ser anterior a 2017, a penalidade é de 30 dias. Ou seja, vai ficar um mês, se não convencer, sem poder dirigir, apesar de o Pedro Táxi, a gente pelo menos presume que tenha motorista, né? Menos do que tinha antes quando governador, mas tem. Então o recado está dado. Hoje, 4 da tarde, limite. Hoje, 4 da tarde, limite, então peço aos condutores que venham, antecipem, não adianta tentar protelar, porque uma hora a carteira vai vencer e ele vai ter que entregar a CNH, esse cumprimento não tem como escapar. Pode sair daqui para qualquer estado, é buscado na base nacional e a hora que for renovar, fazer uma adição, mudança de categoria, uma segunda via, é constatada a irregularidade, a penalidade, ele tem que entregar a carteira. O cara saber se tá ou não tá nessa lista aí, como que ele faz? O motorista que quer saber, não sei se meu nome tá lá, vai que não tá, como é que ele faz? Consulta o site da IOMAT, estão todos lá. Diário Oficial. Diário Oficial. E várias mídias já também divulgaram a lista, tá? Mas caso queira, vá no Diário Oficial, no site da IOMAT. Ok, muito obrigado, Alessandro Andrade, diretor de habilitação aqui do Detran, falando sobre esse prazo final aí para apresentação, para devolução, apresentação do documento que está suspenso e você tem que trazer até as 4 da tarde aqui na sede do Detran, que fica aqui no Centro Político Administrativo, junto ao Paiaguás, bairro Paiaguás. Esse é o recado então, Aguinello, o Pedro Táxi já está tomando providência, você também que está em casa de repente pode fazer essa consulta para saber se seu nome está lá ou não, se tiver, tome providência. É o que há por enquanto. Obrigado, Paulo Coelho, e também ao diretor Alessandro pelos esclarecimentos aí. Muito agradecido, viu?